Hoje a gente vai falar um pouco sobre como ser mais disciplinado. Então, se você está buscando ter mais disciplina na sua vida, assiste esse vídeo até o final que a gente vai resolver isso. Quando a gente fala sobre disciplina, muito provavelmente o que já vem na cabeça de vocês são soldados militares, atletas ou aquela guarda real que tem na Inglaterra que eu coloquei na thumbnail para vocês. E isso acontece justamente porque disciplina é agir de acordo com algumas premissas, algumas regras, alguns preceitos específicos de maneira constante e não de forma esporádica. No caso da evolução pessoal, esses preceitos, essas premissas que você vai seguir, pode ser que você vai ler mais esse ano, vai se dedicar mais algumas horas ao seu negócio, que você vai comer menos porcaria, que você vai perder menos tempo em redes sociais e por aí vai. Você pode reparar que a disciplina nessa parte pessoal, ela sempre vai vir de uma vontade, de uma decisão de fazer algo ou fazer mais dele ou de fazer menos de algumas outras coisas. E esse processo é realmente muito difícil. Por exemplo, se você pegar as suas promessas que você fez no final de ano, seja lá no finalzinho de dezembro, ou no comecinho de janeiro, quantas delas você ainda está mantendo agora no meio do ano? Provavelmente você acabou abandonando e deixando pelo caminho a maioria delas. Infelizmente, cerca de 88% das pessoas não conseguem cumprir com as promessas que colocaram para si mesmas. E é exatamente por isso que eu bolei esse vídeo aqui, que vai te ajudar a tomar as rédeas da situação e fazer com que você seja uma pessoa mais disciplinada daqui para frente. O primeiro fator a se preocupar quando a gente fala sobre ter mais disciplina é a motivação. Muitas pessoas falam por aí que motivação não importa e que você deve se preocupar só com a disciplina, mas isso não é verdade. E sinceramente, antes de estudar um pouco mais a fundo a parte de comportamento, um pouco da parte de neurociências, eu era uma dessas pessoas. E eu até entendo o porquê isso acontece, que na realidade é só uma confusão de uso de palavras. Motivação é literalmente o motivo, o porquê você está executando uma ação. São as suas motivações que geram o seu comportamento, que faz com que você tenha um esforço, seja ele físico ou cognitivo. O que o pessoal prega, que a gente não deve depender, que eles colocam o nome de motivação de maneira errada, poderia ou deveria ser chamado de uma empolgação momentânea, uma vontade de fazer aquilo naquele momento. Isso sim, realmente a gente não pode depender, porque nem todos os dias a gente está com essa disposição toda essa vontade para fazer isso. Então entendam a diferença. Motivação não é só necessária, como é a única forma de gerar um comportamento. Você nem sentiria a vontade de ser disciplinado se você não tivesse algumas motivações para buscar isso. Por isso é muito importante que você sente e reflita exatamente o porquê você está querendo ser disciplinado nisso que você determinou. Isso faz até com que a gente tenha uma melhor ativação da dopamina, que seria um neurotransmissor responsável de gerar a ação em busca de algum tipo de recompensa. E para não me alongar muito nesse assunto da dopamina, eu vou deixar linkado o vídeo que eu fiz aqui sobre zona de conforto, que eu explico bem certinho, passo a passo, como funciona a dopamina ali e como que ela age no seu comportamento. E o segundo fator, quando se fala de disciplina, é o autocontrole, porque de nada adianta a gente ter entendido todas as motivações, todos os porquês da gente querer ter disciplina, se quando chega na hora H a gente não tem esse autocontrole para manter aquilo que a gente decidiu. Aqui entra muito em ação o seu córtex pré-frontal, que seria uma região do seu cérebro que fica bem atrás aqui da sua testa. É essa região que mais nos diferencia dos outros animais. É essa região que permite a nós, seres humanos, abrir mão, por exemplo, do Netflix, ou de ficar mexendo no celular o dia todo, ou de beber todos os dias, pensando em algo de longo prazo que a gente vai conquistar lá na frente, como estudar por algumas horas a mais, fazer hora extra no seu serviço, se empenhar no seu negócio, às vezes até treinar, pensando que lá no futuro a gente vai colher algum tipo de recompensa com isso. E é claro que isso tudo só é possível se a parte anterior já tiver tudo certinha e você tiver as motivações certas para ter a disciplina nisso. Porém, alguns estudos já mostraram que essa nossa capacidade de ter força de vontade, de ter autocontrole é limitada. Então, quanto mais empecilhos ou decisões difíceis a gente tem naquele dia,
mais propenso a gente fica em falhar e perder esse autocontrole. E existe até um estudo em específico que estudou isso de uma forma muito interessante. De forma bem resumida aqui, basicamente os pesquisadores colocaram pessoas individualmente em algumas salas, onde eles tinham assado ali recentemente cookies que deixam aquele cheiro bem gostoso na sala. Aí na frente dos voluntários tinham 2 pratos, uma torre de cookies, exatamente esses que eles tinham assado anteriormente, e o outro prato estava cheio de rabanete, aquele legume que provavelmente você odeia. E o que eles fizeram? Um grupo, os pesquisadores deixaram a pessoa fazer o que ela estava com vontade, que seria de comer aquele doce gostoso que estava cheirando na sala toda, e o outro grupo eles pediram para as pessoas comerem apenas o rabanete. E um detalhe é que todos esses voluntários, eles estavam com fome, foi exigido que eles não comessem pelo menos há 3 horas. E depois de encerrar essa tarefa, de um grupo ter comido a comida gostosa e o outro a comida que eles não queriam, se iniciou uma outra tarefa que na verdade foi de surpresa para todos esses participantes. O que os pesquisadores fizeram era pedir para esses participantes tentarem resolver um tipo de quebra-cabeça com números, mais ou menos aqueles desafios que a gente fazia na escola. E todas essas pessoas foram orientadas que a qualquer momento, durante essa segunda tarefa, de resolver esse quebra-cabeça, elas podiam desistir e simplesmente encerrar o experimento. Porém, uma coisa que eles não contaram para esses voluntários é que na realidade esse quebra-cabeça ele não tinha nenhuma solução. Então não importa quanto tempo essas pessoas ficassem lá, elas não iam conseguir resolver. Porque na realidade o que eles queriam descobrir nessa parte da pesquisa é quanto tempo cada pessoa ia ficar tentando resolver aquele quebra-cabeça até desistir. E adivinha, os participantes que foram obrigados a comer o rabanete, que tiveram que exercer o seu autocontrole para não comer aquele doce gostoso que estava do lado e comer o legume, foram os que desistiram mais rapidamente daquele quebra-cabeça. Então a reflexão que fica sobre isso é que a gente precisa escolher as nossas batalhas. Não dá para mudar tudo a todo momento, não dá para fazer tudo de uma vez só. Quando a gente tem foco em poucas coisas para ter essa disciplina e constância, fica muito mais fácil de exercer esse autocontrole que a gente precisa. E o ideal é que você faça isso, que você selecione algumas poucas coisas, pelo menos até que elas se tornem um hábito e não seja mais muito custoso para o seu cérebro de estar executando aquilo constantemente. E a terceira coisa que você precisa se preocupar para ter mais disciplina é com os resultados. Já é mais do que comprovado que o resultado é um dos fatores, se não o maior, que ajuda a gente a manter a motivação e a constância em algum tipo de ação. A percepção de resultado acaba funcionando como um reforço positivo para aquele comportamento que a gente está fazendo, seja ele qual for. Inclusive, ele é muito importante na questão que eu falei anteriormente, de esse ato se tornar um hábito e deixar de ser custoso para o seu cérebro. Existe até um outro estudo que fizeram com peixinhos, que colocaram eles num aquário, onde os vidros eram telas, onde davam a impressão de que o cenário não passava e esses peixes nadavam e não saíam do lugar. E simplesmente os bichinhos começaram a desistir de nadar por não ver nenhum tipo de resultado naquele esforço que eles estavam fazendo. Então, em relação a resultados, você precisa fazer 2 coisas para se ajudar. Primeiro, crie checkpoints no meio do caminho. Coloque ali algumas metas de curto prazo, às vezes para algumas semanas ou para alguns meses, para que você possa ir atingindo algumas delas aos poucos. Só do nosso cérebro entender que a gente está evoluindo nessa tarefa, já é um ato recompensador que ajuda a gente a continuar fazendo. E a segunda coisa que você precisa fazer em relação a resultados é recompensar o processo. Usa novamente o seu raciocínio, aí, a sua capacidade do seu pré-frontal para ir entendendo ali, ir colocando, ir fixando na sua cabeça que aqueles atos que você está executando dia após dia, ele é o correto, é o que você precisa e é o melhor para você. Assim, aos poucos, você começa a gerar prazer em fazer em si e não apenas em ficar pensando naquele resultado futuro que muitas vezes é de longo prazo. Assim você curte o processo e recompensa o seu esforço. E por último, ter um bom planejamento bem estruturado vai impulsionar esses 3 pontos que eu já expliquei anteriormente. Você precisa entender minimamente sobre o que você está fazendo ou ter alguma pessoa que entenda para ir ali te auxiliando. Coloque ações para curto, médio e longo prazo e alinhe bem também as suas expectativas em relação a isso. Com um bom plano você consegue ter mais resultados, que gera mais motivação
que faz com que você tenha um melhor autocontrole. E essas 4 variáveis acabam meio que se retroalimentando ali. Se você tem mais autocontrole, você tem mais resultado. Com mais resultado você tem mais motivação, com mais motivação você consegue ter um ajuste melhor do seu plano, que dá mais resultado de novo e por aí vai. Então você acaba criando ali meio que um ciclo virtuoso, né? Onde uma coisa vai ajudando a outra e cada vez fica mais fácil de você ter essa disciplina. E é impossível você ter um bom planejamento sem uma boa gestão de tempo. E por sorte, esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui no canal, que eu já vou deixar linkado para você assistir logo depois desse vídeo. Então, só retomando aqui os principais tópicos para você ser mais disciplinado, eu anotei aqui para vocês. Primeiro, seria preocupe-se com a sua motivação. A gente nunca vai conseguir agir e ser constante em algo sem ter bons motivos para isso. Segundo, trabalhe seu autocontrole. A nossa força de vontade é limitada, mas aos poucos vai ficando mais fácil. Terceiro, resultados são importantes. Coloque metas de curto prazo e aprenda a curtir o processo. E quarto, por último, tenha um planejamento adequado. Com um bom plano, tudo isso vai ficar muito mais fácil. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar curtida e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esses. E eu vejo você no próximo vídeo.